Minogra está crescendo e seus inimigos finalmente estão aparecendo também. Ao mesmo tempo que temos Minogra se desenvolvendo rapidamente e Takuto começando a caminhar para a civilização que ele quer construir, seus inimigos também começam a se mexer e, claro, perceber ele, porque a Santa teve meio que um sinal divino, um mau pressentimento. E como sempre, como em qualquer outro anime desse tipo, a igreja não vai ser apenas um inimigo, mas eles vão ser um inimigo amargo. A igreja já foi mostrada como tendo várias pessoas infiéis lá dentro, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão odiar os membros da igreja. Isso sempre acontece nesse tipo de anime, seja Overlord, seja Tensura ou outros animes. E esperem que isso vai acontecer aqui também. Mas pelo menos eles serão combustível para o crescimento de Minogra, e eu vou te contar mais sobre isso no vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou o Diogo, dono do Grid Animes, e te convido a conhecer o canal se você for novo aqui. Eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar e não custa nada me dar uma chancezinha de se inscrever aqui no canal, é super rápido e me apoia bastante. Além disso, estamos muito próximos dos 100 mil inscritos, rapaziada. Essa semana nós podemos bater essa meta e você pode entrar pra nossa história. E agora, rapaziada, eu tava aqui pensando em um nome pra comunidade, um nome pra vocês, como eu poderia chamar vocês. E tendo em vista que é o canal Grid Animes, que significa ganância, e muita gente me chama de Grid ou de distinto, o que vocês acham de gananciosos? Tipo, e aí meus gananciosos? Eu tô tentando pensar em um nome pra vocês, mas eu realmente não sou bom com nomes. Porém, esse nome eu gostei. Me diz aí o que você acha, ou se você tem um nome melhor do que esse. Mas sinceramente, eu acho que gananciosos combina bastante com o Grid Animes. O episódio começa com a Santa, o Cardeal e os Paladinos indo subjugar os bárbaros, os quais ele falou no último episódio pra ela, onde esses bárbaros seriam um grupo de goblins do gelo, um grupo de monstros, onde, como vemos o próprio Cardinal falando, a Santa é a arma suprema da igreja. Seu poder queima tudo em seu caminho, e em seguida ele traz a vida como um milagre, revitalizando com flores e natureza. E isso traz uma questão: será que essa Santa é uma heroína da igreja como a à toa é para Minogra? Porque definitivamente ela tem um grande e poderoso poder. Isso não é uma coisa que pessoas comuns possuem. E faz sentido quando você vê que os poderes dela são alinhados com a igreja e sua religião, igual a à toa é com Minogra. Além disso, essa Santa é muito famosa. Ela é um dos 7 grandes santos salvadores de Doragia, a Santa Saulina dos Sepultamentos Floridos. Porém, ela também tem outros nomes, como Compaixão de Deus, a Donzela das Flores, a Mais Bela e até mesmo Guardiã do Continente. Ela é a encarnação dos milagres divinos que a Santa Igreja venera, sendo extremamente famosa e querida por todos. Mas mesmo sendo uma santa queridíssima e super poderosa, quando ela pergunta para o Cardinal sobre a Floresta Amaldiçoada, nós vemos que esse velho não gosta dela, e muito menos dos seus pensamentos e dos seus planos, querendo até mesmo negar o pedido da santa, mesmo que ele seja um cardinal e ela seja uma santa. Aqui o anime meio que mostra, mas a novela deixa mais implícito que é esse cardinal não gostar dela. Não é só do pedido dela, mas ela em si, ele não gosta da pessoa. Tanto que na novela deixa claro que ele aproveitou o fato de que os paladinos não estavam próximos dela para desdenhar dela, fazer gestos com a cabeça, insultar ela, claramente não aprovar o que ela estava falando. Como nós vimos no anime que ele ofendeu ela, mas na novela é até pior, ele faz coisas piores, ele claramente não gosta dela e das ideias dela. Claro, tudo isso que ele fez é apenas porque eles estão sozinhos ali. É por isso que ele teve força para querer negar a sugestão dela de mandar os paladinos até as terras amaldiçoadas para ver o que está acontecendo lá. Além de que mandar os paladinos lá seria um saco também por vários motivos. Eles precisariam contatar todos os países no caminho que os paladinos iriam fazer, porque os paladinos precisariam passar pelos países e, claro, eles precisariam avisar eles, falar com eles, negociar isso. Além de que eles precisariam montar o grupo dos paladinos, a expedição que iria ir e, claro, as recompensas para eles. Essa é uma trabalheira que o Cardinal claramente não quer passar. Mesmo que ele seja da igreja, nós podemos ver que ele não é o mais fiel. Ele realmente não quer ter o trabalho de fazer coisas que a igreja faria. Ele só quer ficar na dele e ficar tranquilo. Ele é irritante. Mas a Santa se manteve firme e disse que se ele não mandasse os paladinos, ela mesma iria. E mesmo que isso tenha irritado muito o Cardinal, e ele tenha começado a insultar ela, claramente não querer isso, falar mal dela e tudo mais, ela simplesmente não ligou. E inclusive, essa atitude dele poderia sim acarretar a sua morte às mãos dos paladinos. Se ele tivesse escutado o que ele disse pra ela, meus amigos, ele já estava 7 palmos debaixo da terra. De novo, ele só faz isso porque eles não estão perto. Um dia que a Santa ficou em silêncio
silêncio não porque ela está abaixo dele, ou ela tem medo ou obedece a ele por algum motivo. Não é isso. Ela é descrita por olhar para ele com um olhar frio e desalmado. Ela estava depleta de emoções, fria como a neve. Xingamentos como o dele não são nem recordados em sua mente, são insignificantes perante a ela. Os santos possuem uma posição intocável na igreja, e um mero cardeal como ele não tem razão ou direito de primeiro questionar as ordens dela ou ir contra ela em primeiro lugar. Ele não é ninguém perto dela, então ela simplesmente não liga para a teimosia dele, ela deixa isso de lado porque não importa. Os santos estão em posições isoladas e solitárias dentro da igreja. Eles ganham uma força física extraordinária e a capacidade de performar milagres do deus sagrado Arlos. Porém, é exigida dedicação absoluta e lealdade como seguidores da ordem e da fé. Mesmo quando são expostos à inveja daqueles que têm ciúme de suas posições, como esse cardinal por exemplo, eles não devem corresponder ou contra-atacar, eles simplesmente passam por isso. E com isso dito, junto com outra cena desse episódio que nos vai ser mostrado mais pra frente, a igreja com certeza vai ser uma dor de cabeça para o Takuto. E outro motivo do padre não querer mandar pessoas para as terras amaldiçoadas é porque o sul do continente, o que eles chamam de continente negro, está fora da jurisdição da Santa Igreja, do seu reino, não tem por que eles mexerem com eles, sendo que o seu reino nem precisa fazer nada lá. Esse continente é tipo uma ampulheta, tem a parte de cima que é grande, um caminho mais estreito e a parte de baixo que é maiorzinha. Na parte de cima tem duas nações gigantescas, que são maiores que os países menores, e elas seriam o Reino Sagrado e a Nação dos Elfos. E claro, as duas nações são afiliadas com o bem, são nações boas, tanto que eles são chamados de Norte da Lei e da Ordem, enquanto na parte sul existem muitos bárbaros e monstros, e claro, as terras amaldiçoadas, e assim ele é chamado de Continente Negro, e as pessoas da parte de cima evitam se mexer com a parte de baixo, porque não tem por que eles irem lá embaixo. Seguindo em frente, nós temos Takuto vendo a nova sala que construíram para ele, seja o trono mais detalhado, com alguns enfeites e tudo mais, ou a sala de reuniões para que os outros se sentem e discutam entre si. Mas o principal para mim é o Takuto recebendo suas novas roupas, no caso as roupas clássicas dele, que são muito bonitas. E ainda mais, elas combinam com a da Atou. Se você perceber, as roupas do Takuto foram feitas de forma que a parte de cima combinem com as da Atou, quase como se fosse um conjunto deles, e a parte de baixo combina com as roupas dos elfos negros, como se eles colocassem um pouco da cultura deles nas roupas do seu mestre, mostrando que eles já foram integrados em Minogra mesmo, agora eles realmente são súditos dele. E claro, aqui nós temos coisas mais descontraídas, momentos engraçados e fofos com a Atou, Takuto e os outros. Antes é claro que eles começam a falar de coisas mais sérias. E eu acho isso um bom equilíbrio com o balde de coisas pesadas que em breve o anime vai te mostrar, porque daqui a pouco vai começar a acontecer tanta merda que você vai falar que, meu Deus, cadê aquela cena descontraída de comédia? Então eu acho muito bom esse equilíbrio, agora é muita comédia, daqui a pouco você vai querer chorar, é muito da hora isso. Além disso, outra mudança é que nessa sala, inicialmente apenas o Moltar estava lá. Mais tarde, o Gia se juntava também, mas só depois quando eles entraram no assunto de militares. De início, apenas o Moltar estava lá. Mas eu gosto que o anime tenha expandido isso para que todos os outros também estejam ali, até porque eles viraram executivos de Minogra, faz sentido eles estarem ali. Além de que isso também tira o foco de poucos personagens, aumentando o elenco de pessoas importantes. Outro ponto é que o Takuto não fica interagindo muito com eles. Ele fica quietinho na dele, admirando suas roupas novas e o seu trono. Ele não fica fazendo barulho ou eles ficam reparando nele. Ele fica quietinho enquanto eles discutem, só depois que ele começa a se expressar melhor nas conversas. E embora eu goste dessas interações do Takuto com eles, ele ser um pouco mais quieto é interessante também, porque é assim que ele é na novel. Tipo, obviamente com o tempo ele vai se soltar com eles, ele vai começar a falar melhor com eles, mas de início ele é mais quieto, ele tem mais problemas para falar, então ele ser mais quieto na novel eu sinto que deveria também estar no anime. No anime ele é bem mais expressivo, mais falante e tudo mais. E logo eles começam a discutir as políticas internas, como decidir os primeiros prédios e instalações a construir, os caminhos a se seguirem. Onde eu tô falando que o Takuto não deve fornecer para eles coisas para sempre é muito importante, principalmente porque conforme eles vão expandindo, eles vão precisar de um sistema de distribuição, ou seja, eles sozinhos não podem ficar colocando coisas para eles para sempre, eles têm que ser suficientes sozinhos. Mas os elfos cogitaram que o Takuto continuasse fazendo essas coisas para eles, porque eles pensam que o poder dele é limitado. A Atou tá contornando o assunto para resolver essa questão sem falar que o seu rei não é tão poderoso assim no momento, porque de fato ele vai ser. Na novel deixa claro que embora o Takuto tenha 200 de mana agora, ele estava acostumado no jogo a ter milhares de mana para gastar, então ele vai ser muito poderoso. É só que agora ele tá fraco porque acabou de começar, mas ela não quer que eles saibam disso, ela quer que eles pensem que ele é todo poderoso, e por isso que ela contorna o assunto. E a árvore de carne é muito da hora. Eu sinto que as pessoas desse anime não sabem o que falam. Primeiro tiveram preconceito com o adorável inseto de pernas longas porque ele é lindo, e agora eles têm discurso da árvore de carne, que também é
é muito legal. Porra, essa árvore é muito chave. Ela até fala, como que você pode achar isso horrendo? Não tem como. Embora, é claro, os frutos dela terem gosto de carne humana, é bizarro sim. E então entramos na parte da pesquisa tecnológica, e isso é muito a cara de Civilization, onde eles decidem seguir o caminho de pesquisa mágica por um motivo muito importante. No episódio passado nós vemos que a tecnologia desse mundo está bem atrás do que o Takuto esperava que estivesse, principalmente em questão de magia. Tecnologia de fortes, ferraria, armas, tudo isso está no nível normal que ele esperava que estivessem, mas em questão de magia, eles estão muito atrasados. Por isso, ele vai focar na magia para se desenvolver muito mais rápido do que os outros e assim sair na frente de outras nações. Afinal, magia, além de ser muito forte para fins militares, também será muito útil para coisas normais, como reflorestamento, como crescimento de comida e outras paradas. Então, o caminho para a dominação de Minogra é a tecnologia mágica. Essa é a vantagem deles sobre os outros países que já estão em vantagem em outras coisas. Onde aqui, a Toei Takuto mostra uma grande paixão pela pesquisa tecnológica, ao lado de, claro, assuntos internos de Minogra. E os elfos percebem isso e até ficam felizes com isso, porque esses dois serem apaixonados por sua nação é melhor do que sair por aí destruindo o mundo. Depois disso entramos no planejamento militar, que é quando entra uma das maiores pautas do episódio, que são heróis. Minogra não quer colocar recursos e esforços militares, porque primeiro não é necessário ainda e eles não têm tantos recursos assim e os militares custam caro. Onde a Toei e Takuto falam que heróis são overpower e ficam mais fortes naturalmente. Mesmo que eles não façam nada, eles ficam mais fortes, então investir neles é uma ótima estratégia. E aqui os elfos entenderiam errado o que são esses heróis. Eles pensariam que o conceito de um herói é um soldado muito forte que equivale a tipo 1000 soldados, e assim em uma guerra ele vai lutar contra o soldado inimigo mais poderoso para aumentar o moral das suas tropas. Tanto que por causa desse pensamento, eles ficaram bem animados e felizes porque ter um aliado assim seria muito importante. Embora na verdade um herói seja forte o bastante para destruir um exército inteiro sozinho, sem precisar de ajuda. É mais do que a força de 1000 soldados. É um exército de um homem só, uma pessoa que pode abalar o mundo. E isso, além de deixar os elfos animados, faz eles entenderem a existência monstruosa que são os heróis e a Atou, que inclusive é a heroína com o maior potencial do jogo. Mesmo que ela comece com uma mais fraca, por causa de sua habilidade única, ela pode virar a mais forte se tiver tempo suficiente. Mas você vai entender isso em breve, porque logo logo o anime vai mostrar o quão incrível a Atou realmente é. Porque ela já é forte, mas esperem, ela realmente tem potencial para ser a mais forte. Aqui também aprendemos que heróis não são afetados por efeitos mentais, e isso é meio que uma habilidade passiva deles. Então efeitos de status que afetam sua mente não funcionam neles. Por exemplo, lavagem cerebral. E claro, eles nunca podem se juntar a outro império. Isso é meio que uma regra, os heróis não podem ir para outro lugar. Então eles não podem ser traidores, porque se eles serem traidores, não tem para onde eles irem. E na cena deles observando a cidade, o anime deixa implícito, mas a nova deixa mais escancarado que o Takuto tá amando isso. Ele ama ser capaz de ver pessoalmente e analisar os detalhes da sua nação, porque tem coisas ali que o jogo não colocava, tipo a construção das coisas, os relatórios da Emily pra ele. Essas paradas o jogo não te dá. No jogo é mais fácil, é mais rápido. Além de que o Takuto está fazendo coisas básicas para os elfos, é porque eles não têm mão de obra ainda, já que produzir coisas, qualquer coisa, dá muito trabalho, requer várias pessoas, uma linha de produção. E como eles já estão todos muito ocupados, eles não podem produzir, seja ferramentas, roupas ou outras coisas, e por isso que o Takuto está fazendo isso para eles no momento. Porém, ele só está fazendo o necessário e economizando ao máximo a sua mana. E por fim temos a cena daqueles dois paladinos da igreja, que estão a caminho das terras amaldiçoadas com alguns mercenários, onde nós vemos que nem todas as pessoas da igreja são fiéis ou boazinhas, alguns são apenas uns merdas, como aquele cardinal e esse paladino veterano. Mas claro, no final eles serão apenas combustível para Minogra e em breve vocês verão por quê. E inclusive isso aqui me lembrou bastante de Overlord, esse rolê de mostrar bastante dos outros personagens que são inimigos ou de outros reinos. Aqui mostrou o cara orando e que ele tem família, mostrou os personagens, o mundo em volta dele. Ele vai ir para Minogra e claramente vai ter coisa acontecendo lá, então não tinha por que mostrar ele na igreja, mas ainda assim mostrou. Isso é uma coisa que Overlord faz bastante e outros animes não fazem tanto, então isso me lembrou bastante de Overlord. Porém, com isso acaba o episódio e o conteúdo cortado. E o que vocês acharam disso, meus amigos? Espero que tenham gostado, porque fazer este vídeo aqui foi um inferno, porque a minha rua está simplesmente um barulho absoluto. Já faz um bom tempo que isso está acontecendo, mas parece que a minha rua me odeia. Quando começa a gravar, começa 1 trilhão de barulhos. E gravar esse vídeo deu muito trabalho, eu quase desisti, mas tá aqui o vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, então pelo menos dá um likezinho aí pra me recompensar, porque isso aqui foi difícil de fazer. E agora aqui eu conto e analiso tudo sobre o trailer da terceira temporada de Mushoku Tensei, que você precisa ver porque tá insano. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para me apoiar também. Agora eu fui.